Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality. Olá a todos, aqui é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou trazendo para vocês um programa especial sobre os eventos em andamento na Síria. É manhã de 9 de dezembro, aqui no Japão, e acabamos de saber que Bashar al-Assad, o líder de longo prazo do Estado sírio, chegou com sua família à Rússia, onde lhe foi concedido asilo humanitário. Agora é oficial. Damasco está completamente nas mãos do Hayat Tahrir al-Sham, também conhecido como Al-Nusra. O Irã evacuou sua embaixada e os russos estão, segundo suas próprias declarações, em negociações com os rebeldes/terroristas que agora controlam grandes áreas da Síria, mesmo que não tudo. Aqui comigo para discutir o que tudo isso significa está o embaixador Chas Freeman. What all of this means is Ambassador Chas Freeman. Ambassador Freeman served as U.S. Assistant Secretary of O embaixador Freeman atuou como secretário assistente de defesa dos Estados Unidos e como embaixador dos Estados Unidos na Arábia Saudita no início dos anos 1990, entre muitas outras funções. O embaixador Freeman é realmente um dos grandes especialistas dos Estados Unidos, não apenas em política dos Estados Unidos e política externa em relação à Ásia Ocidental, mas também sobre a própria região. Ele tem observado a região junto com colegas há décadas. Portanto, é uma grande honra tê-lo aqui. Embaixador Freeman. Muito feliz por estar com você, Pascal. Bem, embaixador Freeman, você poderia nos contar um pouco sobre quando ouviu falar sobre esses rápidos ganhos territoriais? Não sei se devo chamá-los de rebeldes, como nossa mídia faz, ou de terroristas. Mas quando você ouviu sobre esse sucesso rápido, o que você pensou? Por que levou 2 semanas para eles passarem de um impasse para basicamente controlar quase tudo que Assad costumava controlar antes? Bem, acho que ainda é muito cedo para dizer exatamente quais são todas as implicações disso, especialmente para a Síria. Mas as implicações geopolíticas na região são enormes. Basicamente, o grande vencedor disso é Israel e o governo Netanyahu. Eles conseguiram esmagar o Hamas em Gaza. Embora não o tenham destruído, ele está em suporte vital, por assim dizer. Eles decapitaram o Hezbollah e dizimaram suas fileiras. Eles não mostraram qualquer consideração pelo chamado cessar-fogo que concluíram com o governo libanês. E agora removeram o apoio logístico para o Hezbollah do Irã, porque a ponte para o Líbano era a Síria. Esta é uma grande perda para o Irã. Isso significa que suas forças de dissuasão avançadas, ou seja, o Hezbollah e o Hamas em particular, e os Houthis no Iêmen, que ainda estão ativos, é claro, foram basicamente eliminadas. E agora enfrenta Israel diretamente, sem capacidade na vizinhança imediata de Israel para responder. Isso, por sua vez, levanta algumas questões realmente sérias a longo prazo. Porque se o Irã não tem mais um dissuasor convencional contra um ataque israelense, ou para contrabalançar os esforços israelenses de hegemonia regional, é muito provável que as vozes que têm sido cada vez mais altas no Irã, clamando pelo desenvolvimento de armas nucleares, agora superem os escrúpulos religiosos do regime e alcancem isso. Portanto, este é um momento muito perigoso em termos de proliferação nuclear, embora eu realmente não tenha visto isso discutido publicamente. Não está claro neste momento exatamente qual foi o papel de várias forças estrangeiras nesta conquista impressionante da Síria por Hayat Tahrir al-Sham, cujo líder foi o representante da Al-Qaeda na Síria anteriormente. Seu nome de guerra, não seu nome real, é Abu Muhammad al-Julani. Al-Julani significa que ele vem das colinas de Golã, que estão sob ocupação israelense. E ainda assim, aparentemente este movimento, que deve ter tido muito apoio de Israel em sua conquista da Síria, prometeu estabelecer relações com Israel. E será interessante ver se essa promessa será cumprida. Acho que o outro aspecto notável disso, entre muitos, é que as forças que avançaram contra o Exército Nacional Sírio estavam muito bem treinadas e bem lideradas. Elas tinham um arsenal completo de armas modernas, incluindo drones da Ucrânia,
sugerindo que a Ucrânia viu uma oportunidade na Síria para retaliar contra a influência russa, já que os russos foram os principais apoiadores, além dos iranianos, do governo Assad. E eles tinham tanques. Isso não era tanto uma força guerrilheira quanto um exército convencional organizado, e seu treinamento e equipamento mostravam isso. Por outro lado, é bastante claro que as divisões internas do governo Assad ajudaram a provocar o rápido colapso de sua resistência a esse ataque. Acho importante notar que o anúncio de que o regime havia caído e que a família Assad havia fugido do país veio do chefe das Forças Armadas Sírias. O contexto aqui é que tanto a Turquia quanto a Rússia vinham pressionando Assad em várias ocasiões recentes para fazer as pazes com os jihadistas, para tentar trazer algum senso de unidade à Síria, e ele havia se recusado. E, portanto, não é implausível que tanto a Turquia quanto a Rússia basicamente o tenham descartado, e que o exército sírio tenha sido comandado por seus oficiais a depor as armas, vestir roupas civis e não resistir. Um ponto final é que este é um desenvolvimento na Síria que é notavelmente livre de derramamento de sangue em massa. Foi relativamente sem sangue, porque a resistência foi tão ineficaz ou inexistente. Isso, por sua vez, reflete julgamentos ruins de Bashar al-Assad nos últimos anos. Quando ele assumiu o cargo por volta de 2003, prometeu reforma e um regime diferente do de seu pai, Hafez al-Assad, e não cumpriu. Ele basicamente se tornou cada vez mais implacável no uso das forças de segurança para sustentar seu governo. E acho que ele esqueceu que a razão pela qual conseguiu sobreviver não foi porque o povo da Síria o amava ou o favorecia, mas porque muitos achavam que ele era melhor do que todas as alternativas. O Sr. Al-Jolani, o líder do agora triunfante movimento de resistência a Assad, que tem cerca de 42 anos, jovem, ainda vigoroso, aparentemente aprendeu algumas lições importantes. Ele se distanciou até certo ponto do passado islâmico violento que representava. Ele tem sido atencioso com os cristãos, entre outras coisas. Ele tem sido menos inclinado a massacrar xiitas, mas é um muçulmano salafista. E agora veremos se, já que ele está basicamente no comando, embora tenha dito que vai se submeter à escolha do povo sírio, em termos de quem governa a Síria, e está se apresentando como um movimento de libertação, que é de fato o que a Organização para a Libertação da Síria significa. Não está nada claro se ele mudou de cor, se de fato se tornou o que a propaganda ocidental, que está contente com a queda de Assad, está dizendo sobre ele, ou seja, que ele é um jihadista liberal democrático. Isso é uma reviravolta e tanto, mas dificilmente inesperada, dada a incrível capacidade da mídia ocidental de apresentar visões distorcidas da realidade quando se trata de qualquer coisa que acontece na Ásia Ocidental. Do you think that Você acha que, ou o que você pensa sobre apenas este ponto, que agora vemos novamente como o Ocidente está, pelo menos retoricamente, apoiando um grupo islamista, até mesmo um desdobramento da Al-Qaeda, o mesmo grupo responsável por atacar os Estados Unidos em 2001, e que tanto combate militar dos Estados Unidos foi contra, e que agora está sentando elas não apenas de forma tão positiva, mas como você disse, eles tinham armamento moderno. Agora, muito se fala que eles receberam esse apoio da Turquia, mas mesmo assim, parte dele teria que ter vindo por alguns canais da OTAN do Ocidente. Isso faz sentido para você no jogo estratégico na região? Does this make sense to you in the strategic game in the region? Well, you have to remember that of course, Syria and Lebanon. Bem, você tem que lembrar que, é claro, a Síria e o Líbano foram criados como países separados pela França na era colonial. Os franceses têm um forte interesse no que acontece na Síria. Eu noto que o presidente Macron expressou grande satisfação com a derrubada do governo Assad. Deve-se presumir que os franceses estavam de alguma forma envolvidos nisso.
Certamente, a CIA deve ter estado envolvida. O primeiro esforço da CIA para a mudança de regime na Síria foi em 1947, no exato momento de sua criação. E houve múltiplos esforços para derrubar governos na Síria bem antes de Hafez al-Assad assumir o poder, o que acho que foi na década de 1960. Houve múltiplos esforços para mudar esse regime e todos falharam. Multiple efforts to change that regime change. They all failed. There were efforts, of course, to change the Bashar al-Assad regime. Houve esforços, é claro, para mudar o regime de Bashar al-Assad, para derrubá-lo. Hillary Clinton e outros defenderam isso de forma notória. Os Estados Unidos, a CIA, gastaram cerca de 5 bilhões de dólares treinando vários grupos, incluindo este, para derrubar o regime, presumivelmente em nome dos interesses de segurança de Israel, que têm sido primordiais nas mentes da administração Biden e certamente da administração Trump, que está por vir. Não promete nada além de mais do mesmo, e talvez mais, ainda menos sutil. Então, como eu disse, há muitas mãos estrangeiras nisso. Precisamente qual papel foi desempenhado por quem ainda é um pouco obscuro. Mas finalmente o esforço para engenhar a mudança de regime na Síria foi alcançado. Deixe-me fazer mais alguns comentários. O que não sabemos de forma alguma é como será o futuro da Síria. Os objetivos das várias partes têm sido diferentes. O objetivo dos Estados Unidos nos anos 1950 era impedir que o comunismo tomasse o controle, em outras palavras, a influência soviética na Síria. Temos sido contra a presença russa na Síria mais recentemente. O objetivo israelense tem sido fragmentar a Síria em suas partes étnicas e linguísticas componentes, para que não representasse uma ameaça. Esta seria uma técnica clássica de dividir para governar. A ênfase turca variou ao longo dos anos. Às vezes, boas relações com a Síria, quando a Turquia tinha uma política de nenhum problema com seus vizinhos. Às vezes, oposição violenta a Assad. Os interesses atuais da Turquia, que têm desempenhado um papel neste conjunto dramático de eventos, incluem não apenas a eliminação das facções curdas sírias aliadas ao PKK terrorista na Turquia e a remoção delas da fronteira turca, mas também o retorno à Síria dos cerca de 5 milhões de refugiados sírios que estão na Turquia. Acho que o Sr. Erdogan tentou muito fazer as pazes com o Sr. Assad, principalmente com o interesse de remover os refugiados do solo turco. Mas quando Assad hesitou, ele liberou essa força que suas tropas vinham treinando. Uma coisa é clara, como eu disse no início, esta é uma grande vitória para o governo israelense de Netanyahu, em termos de eliminar rivais regionais e abrir um caminho direto para um ataque ao Irã, para o qual os iranianos agora devem elaborar um novo método de dissuasão. Portanto, isso está de acordo com os objetivos do governo Biden, que têm sido muito favoráveis a Israel, mesmo em suas ações em Gaza, sua falta de reação efetiva aos pogroms e esforços de limpeza étnica na Cisjordânia e apoio à invasão israelense do Líbano. Se o maior vencedor disso tem sido o governo Netanyahu em um sentido militar, devemos também lembrar que este governo fez muitas coisas que tornaram Israel uma das sociedades e países mais criticados do planeta. Também sacrificou o direito internacional com a cooperação das potências ocidentais e prejudicou a reputação do Ocidente no resto do mundo em qualquer tipo de abordagem baseada em princípios para questões humanitárias. Portanto, os custos para Israel a longo prazo são enormes, mas as vantagens militares que obteve são bastante substanciais. Como é possível que isso tenha acontecido? Que um grupo ultra-islamista esteja tomando essas partes da Síria, que estavam realmente cooperando com o Irã e com o Hezbollah, para se opor ao genocídio que está acontecendo em Gaza? Quero dizer, havia um elemento de pan-islamismo, solidariedade pan-muçulmana. Não de todas as partes, certamente não. E vemos isso agora. E há um tipo muito particular de Islã, que obviamente não se importa. Não só não se importa, mas usa uma oportunidade estratégica para apunhalar pelas costas.
E acho que isso é o que mais choca os iranianos. Que neste momento, é através da Turquia, através de um grupo islamista, que o apoio ao Hezbollah e assim por diante está sendo cortado, que eram realmente, junto com o Iêmen, os únicos que tentaram militarmente ajudar os palestinos. Como você entende isso, que são os islamistas que agora estão tentando encontrar um acordo com Israel? Bem, eu deveria ter mencionado quando falei anteriormente sobre a assistência da CIA a este grupo, que é muito irônico que haja uma recompensa de $10 milhões pela cabeça do Sr. Al-Jalani da CIA. Então, presume-se que isso agora será objeto de negociação com ele. Que os Estados Unidos oferecerão retirar essa recompensa em troca de quê? Talvez pela remoção da presença russa? Eu não sei. Quero dizer, os russos estão agora em negociação, como você mencionou, com as novas autoridades sobre sua base, e particularmente sua base naval. Base, and particularly their naval base, we don't know what will happen, but that has been important. E não sabemos o que acontecerá, mas isso tem sido importante para a Rússia em sua diplomacia na Ásia Ocidental, sua influência, e é o único porto de águas quentes que a Rússia realmente possui. Portanto, isso é importante para os russos. Acho que não sabemos se, como eu disse, a Síria agora será unida sob esse regime salafista, que afirma ter um tipo de tolerância que nunca havia demonstrado anteriormente. O grupo alauíta é um mero goistempo de muçulmanos xiitas realmente bastante heréticos, ao qual Bashar al-Assad pertence. Devo abrir rigorosa à esquerda e o que acontecerá. Os iranianos sempre consideraram o regime de Bashar al-Assad, o regime baatista na Síria, como secular, apóstata, não realmente xiita, não realmente associado ao Islã. E embora seja verdade que o Hezbollah, que agora se retirou da Síria, aparentemente retirou suas tropas, que apoiavam o regime de Assad, é verdade que o Hezbollah e outros estavam apoiando os palestinos em Gaza, mas basicamente Assad não fez nada a esse respeito. Na verdade, ele tolerou repetidos ataques aéreos israelenses em linhas de suprimento que passavam pela Síria para o Hezbollah no Vale do Beqa e em outros lugares. Então acho que há um grande número de questões agora. E eu sei que Israel reagiu de forma oportunista ao caos na Síria ao tomar a zona desmilitarizada que a ONU estava gerenciando entre as forças sírias e as suas próprias nas colinas de Golã. Então, efetivamente, aproveitou a oportunidade para anexar mais terras árabes. E eu não sei, a ONU, você sabe, está tão marginalizada que não ouvi nada do secretário-geral Guterres sobre isso. E ainda assim, basicamente, Israel mais uma vez desafiou as Nações Unidas e suas resoluções. A resolução que criou essa zona desmilitarizada foi uma resolução do Conselho de Segurança, supostamente obrigatória para todos os membros. Então há muitas pontas soltas aqui, e levará algum tempo para que sejam desatadas ou resolvidas, ou qualquer que seja a palavra correta. O que acontecerá no lado humanitário, se os alauítas agora enfrentarão perseguição em massa? Isso é algo que provavelmente ninguém pode prever, porque por um lado, você está certo, o regime que está assumindo agora é famoso por não respeitar os direitos humanos. Por outro lado, eles estão prometendo que irão respeitá-los. Então quem sabe se eles realmente vão além de si mesmos. Mas com o Irã agora está devidamente isolado, não é? So Iran is now properly isolated, aren't they? Like this is Yes, they have been cut off from their major. Sim, eles foram cortados de suas principais fronteiras, aliados e clientes, por assim dizer. Quero dizer, sempre houve muita conversa sem sentido sobre o Hezbollah e o Hamas e assim por diante. São organizações com mentalidade independente, que refletem as opiniões das populações que representam. No caso do Hezbollah, é demonstravelmente independente, e o Irã tem sido historicamente mais uma força de contenção sobre o Hezbollah do que qualquer outra coisa. Mas, claro, agora o Hezbollah está basicamente por conta própria, e não sabemos o que acontecerá lá.
Então o Irã agora enfrenta uma administração Trump assumindo o poder em Washington, que é a segunda vinda do regime que anulou o JCPOA aprovado pelo Conselho de Segurança ou acordo nuclear com o Irã. Isso provavelmente aumentará a probabilidade de o Irã tentar uma ruptura nuclear em um futuro próximo. E claro, estamos em um interregno nos Estados Unidos. Temos um presidente que adormece em reuniões com líderes africanos em Ruanda, demonstrando que é tão senil quanto muitos pensavam e incompetente. E temos Donald Trump, que está cheio de preconceitos ignorantes, em vez de um conhecimento profundo sobre assuntos estrangeiros, que acabou de ameaçar quase todo mundo com uma guerra tarifária, e cujo principal interesse na Ásia Ocidental parece ser que os israelenses encerrem tudo. Então eu não sei o que acontece agora. Mas se eu fosse iraniano, estaria repensando tudo o que tenho feito. E a ironia aí, claro, é que Pascal, o novo presidente iraniano, é um moderado que queria se aproximar do Ocidente e estava buscando um compromisso. E agora ele foi colocado em uma posição onde o compromisso é totalmente impossível. Se você observar as escolhas para a nova administração de Donald Trump, apesar de sua promessa de não incluir as mesmas pessoas que o levaram a atos beligerantes no passado, parece-me que tudo o que a nova administração provavelmente fará, e essas pessoas ainda não estão confirmadas, mas seus nomes já foram divulgados, é nomear um gabinete que é tão falcão ou neoconservador quanto antes. Só que não são falcões em relação à Ucrânia. Na verdade, o consenso parece ser que eles querem encerrar essa guerra. Mas as outras pessoas que estão entrando parecem ser aquelas que querem ou uma guerra com o Irã ou uma guerra com a China. Então, parece que você troca um teatro por outro. Qual é a sua impressão? What's your impression? I don't think that's not a wrong analysis at all. Eu não acho que essa seja uma análise errada de forma alguma. As pessoas que estão chegando são beligerantes, belicosas. Elas são defensoras do uso da força, exceto na Ucrânia. Acho que elas têm um conceito de tentar virar a Rússia contra a China, o que é algo que eu não acho vai acontecer. Mas eu não acho que elas pensaram no desfecho na Ucrânia. A reunião em Paris agora entre o presidente eleito Trump e o senhor Zelensky aparentemente foi acompanhada por uma linguagem bastante dura sobre negociar um cessar-fogo e assim por diante. Mas eu não acho que os russos queiram um cessar-fogo. Eu não acho que eles queiram uma zona desmilitarizada na Ucrânia. Acho que eles querem paz na Europa e querem paz com a Ucrânia. Minha própria suposição, e já disse isso em outros lugares, é que estamos diante de um cenário de conflito coreano, em que, como dizem os chineses, a luta continua, enquanto as negociações tentam arranjar um armistício ou algo mais. Mas não acho que os russos queiram um armistício. Não acho que eles queiram uma DMZ, o que deixaria a Europa em uma posição de tensão constante e potencial guerra, e não proporcionaria essa que eles exigiram há 2 anos e meio. Bem, já são quase 3 agora, eu acho, quando eles emitiram um ultimato exigindo a negociação de uma arquitetura de segurança europeia que os tranquilizasse, assim como o Ocidente. Então acho que estamos prestes a ver algo na Ucrânia que provavelmente não se assemelha a nada, tanto quanto a Paz de Westfália, que levou, eu acho, 3 anos e foi conduzida em múltiplos fóruns. E são questões diferentes, sabe? Quero dizer, os ucranianos e os russos precisam de uma fronteira entre eles. Ninguém mais pode fazer isso por eles. Podemos oferecer conselhos, podemos complicar o processo, mas no final, Moscou e Kiev precisam resolver isso. A questão dos direitos das minorias na Ucrânia, que toca nas regras da OSCE e nas garantias de autonomia linguística e cultural para minorias nos moldes do Tratado de Estado Austríaco, se você quiser,
precisa ser abordada em um contexto mais amplo. Acho que a OSCE, a UE, os principais países da Europa têm interesse nisso. Certamente os russos têm interesse, os húngaros, os romenos, que têm minorias na Ucrânia que foram oprimidas, têm interesse nisso. Então esse é mais um fórum. E por fim há a questão dos Estados Unidos, Rússia, OTAN e grandes potências europeias se sentarem para tentar elaborar um quadro mais amplo para a paz na Europa. Tudo isso é extremamente difícil. E agora, apenas nesta manhã, ainda é domingo aqui nos Estados Unidos, apenas nesta manhã tivemos Donald Trump reiterando sua disposição de se retirar da OTAN. Você sabe, se ele não achar que o equilíbrio dos pagamentos relacionados à OTAN é suficientemente generoso. Acho que ele tem um ponto. Estamos 75 anos, quase 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Chegando a 80 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que os europeus são incapazes de se defender? Por que os europeus se submetem a uma potência do outro lado do Atlântico para cada decisão importante? Bem, é claro, é fácil fazer isso. Mas posso entender a razão pela qual a direita nos Estados Unidos diz: por que deveríamos estar carregando esse fardo? Bem, é claro que do ponto de vista europeu, não apenas temos carregado o fardo, mas também temos colocado a Europa em apuros com a liderança que temos demonstrado. De qualquer forma, acho que estamos em um momento em que várias coisas na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, se preferir, na Eurásia, na Europa, estão todas em fluxo. E será muito interessante, essa é uma palavra muito branda, ver como tudo isso se desenrola. Uma nota final, Pascal, se me permite. Minha impressão é que os chineses prepararam o terreno para uma operação contra Taiwan. Não acho que eles tenham tomado a decisão de fazer isso, mas sei que fizeram as pazes com a Índia, de certa forma, e removeram o perigo de um ataque de distração na fronteira sudoeste deles no Tibete. Eles consolidaram seu relacionamento com a Rússia. Aumentaram a cooperação com a Rússia tanto em tecnologia quanto em operações militares, além de inteligência. E basicamente responderam à guerra econômica americana com sua própria guerra econômica. Anteriormente não haviam respondido às sanções da mesma forma, mas agora estão. E portanto me parece que estão prontos, politicamente, se ainda não militarmente, para enfrentar a questão de encerrar a guerra civil chinesa e reunificar a China. Agora sei que há muita conversa por parte dos chineses também, e isso é importante, sobre a Ásia Pacífica, que é o termo que prefiro, porque acho que Indo-Pacífico é um conceito fraudulento. A Ásia Pacífica é, de qualquer forma, uma esfera de influência econômica chinesa, com todos os países da região, com a possível exceção do Japão, embora eu ache que o Japão está dividido. Você saberia mais sobre isso do que eu, buscando um acordo com a China. Eles gostariam do apoio americano para isso, mas não querem ter que escolher entre a China e os Estados Unidos. O Japão pode ser uma exceção nesse aspecto. E assim, este é um momento muito fluido, tanto na Europa, quanto na Ásia Pacífica, e agora na Ásia Ocidental. Não vou falar sobre a América Latina, mas poderia argumentar também que esse posto avançado da civilização ocidental está em um estado de mudança. Você pegou minha última pergunta. Você já respondeu, porque eu queria perguntar o que você acha que a China vai fazer com isso. Mas talvez, só como um último ponto, porque a China tinha uma estratégia para a Ásia Ocidental, que basicamente tentava estabilizar as coisas, certo? Mediando um acordo entre o Irã e a Arábia Saudita. Isso foi um grande feito. Você acha que os eventos atuais estão agora indo contra essa estratégia da China de basicamente tentar ter um terreno para suas relações comerciais? Então, isso também é um revés para a China? Ou o que você acha que Pequim faz com isso? What do you think Beijing makes out of this? I don't think it's a setback for China because
Não acho que seja um retrocesso para a China, porque a relação chinesa com a Síria, embora adequada, nunca foi muito cordial ou intensa. Há muitas pessoas que esperam que a China reconstrua a Síria. Talvez interesses comerciais chineses entrem em jogo, e isso aconteça. Mas o principal interesse estratégico que os chineses têm neste momento é a distração dos Estados Unidos por eventos na Ásia Ocidental. Os Estados Unidos estão agora completamente distraídos. Continuamos tentando mudar o foco da Ásia Ocidental para a Ásia Pacífica, e eventos na Ásia Ocidental, principalmente produto de nossos amigos israelenses, continuamente frustram nosso desejo de redistribuir. Então você mencionou, sabe, talvez a administração que está chegando, embora esteja determinada, diz a reduzir o envolvimento com a Ucrânia. Na verdade, não estou tão certo disso. Mas se realmente estiver tão determinada, então não está determinada a sair do Oriente Médio. E nós permanecemos. Lembro-me de um dos primeiros encontros com Zhou Enlai, quando abrimos nosso relacionamento com a China, que me lembro vividamente sendo um homem velho. Ele falou sobre a União Soviética como sobrecarregada, e ele disse que era como um homem tentando matar 10 pulgas simultaneamente com 10 dedos. E acho que isso descreve bem a situação dos Estados Unidos enquanto falhamos em lidar, falhamos em nos ajustar à redução de nosso poder e influência e basicamente implodimos em termos de nossos relacionamentos internacionais. Tarifas, protecionismo, essas são duas coisas. Primeiro é um reconhecimento de que você não é competitivo e precisa de uma barreira tarifária para restaurar a competitividade ou para se proteger disso. E segundo, é um meio de se isolar do mundo. Reduz a interação com o resto do mundo. Não é uma forma positiva de competir de forma alguma. E, no entanto, este é o caminho que estamos seguindo claramente. Não há razão para duvidar do Senhor. Trump, quando ele diz que equaciona desequilíbrios comerciais com subsídios às sociedades estrangeiras. Você sabe, ele disse que estamos subsidiando o Canadá porque temos um desequilíbrio comercial. Esta é uma maneira muito peculiar de ver as coisas. Mas de qualquer forma, ele tem opiniões fortes, que a maioria dos economistas considera absurdas, mas que ele não muda. Então acho muito claro que estamos caminhando para um período de maior conflito em nossas relações com a Europa, porque as barreiras tarifárias que impomos afetarão muito a Europa. Acho que os chineses veem uma oportunidade com a Europa e não desistiram de tentar alistar a Europa em um quadro global não americano. E novamente, isso é muito interessante. Eu não sei o que vai acontecer. Acho que ninguém sabe neste momento. Mas tudo está em movimento em todos os lugares e eu nunca vi nada assim em minha vida. Tempos perigosos. Vamos torcer para sairmos disso. Embaixador Freeman, quero deixá-lo sair desta entrevista para que possa tomar outra bebida e aproveitar o domingo à noite. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Bem, obrigado por me receber, Pascal. Continue com bom trabalho. Obrigado. Thank you.